Como permanecer fiel a Deus quando a fé nos coloca diante de dificuldades, rejeições e perseguições? Bem-vindo ao Semente da Fé. Muitas pessoas acreditam que seguir Jesus significa viver uma vida sem dificuldades, sem conflitos e sem desafios. No entanto, o próprio Evangelho nos ensina algo diferente. A caminhada cristã é marcada pela esperança, mas também exige coragem e perseverança. Ser discípulo de Cristo significa escolher a verdade em um mundo que muitas vezes prefere a mentira. Significa praticar o amor onde existe ódio, oferecer perdão onde existe ressentimento e permanecer firme mesmo quando somos incompreendidos. Jesus nunca enganou seus seguidores. Ele sempre deixou claro que haveria dificuldades, mas também garantiu algo extraordinário: aqueles que permanecem fiéis jamais estarão sozinhos. E é justamente essa a pergunta que conduzirá toda a nossa reflexão. Como permanecer fiel a Deus quando a fé nos coloca diante de dificuldades, rejeições e perseguições? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra nos ensinará que a força do discípulo não nasce das circunstâncias favoráveis, mas da presença constante de Deus em sua caminhada. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23, e diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tomai cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Reflexão. Jesus faz uma comparação surpreendente. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O discípulo não é chamado para viver isolado do mundo, mas para ser luz em meio às dificuldades da realidade humana. Por isso, o Senhor pede duas virtudes fundamentais: prudência e simplicidade. A prudência nos ajuda a agir com sabedoria, discernindo os caminhos e evitando decisões impulsivas. A simplicidade nos impede de perder a pureza do coração e a confiança em Deus. Muitas vezes, o mundo nos ensina que é preciso ser agressivo para vencer ou desconfiar de todos para sobreviver. Jesus, porém, propõe outro caminho: firmeza sem violência, inteligência sem malícia e coragem sem perder a mansidão. O cristão não é ingênuo, mas também não permite que o mal transforme sua essência. Seguir Cristo significa aprender a enfrentar os desafios com equilíbrio, mantendo o coração íntegro e a consciência em paz. Se esta palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, dá-me prudência e simplicidade para seguir teus caminhos. Jesus alerta que seus discípulos enfrentarão perseguições, incompreensões e até rejeições dentro da própria família. Essas palavras podem parecer duras, mas escondem uma promessa extraordinária. O Senhor afirma: Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Isso significa que nunca estaremos sozinhos diante das provações. Existem momentos em que não sabemos como agir, o que dizer ou que decisão tomar. Nessas horas, o Espírito Santo se torna nosso conselheiro, nossa força e nossa inspiração. Ao longo da história, inúmeros cristãos encontraram coragem em situações humanamente impossíveis porque confiaram na ação de Deus. O mesmo acontece conosco. Talvez hoje você esteja enfrentando críticas por causa da sua fé, incompreensão dentro da família ou desafios que parecem maiores do que sua capacidade. Lembre-se, Deus não abandona aqueles que permanecem firmes no seu amor. A presença do Espírito Santo continua sustentando cada filho e cada filha que decide caminhar com fidelidade. Se você acredita na força do Espírito Santo, escreva:
O Senhor é minha força nas dificuldades. Entre todas as palavras deste Evangelho, existe uma que ilumina toda a mensagem: quem perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é uma das maiores virtudes da vida cristã. Seguir Jesus não é uma decisão tomada apenas em momentos de entusiasmo. É uma escolha renovada todos os dias, especialmente nas horas difíceis. Todos nós enfrentamos tentações de desistir, desânimos e períodos de provação espiritual. Mas Deus não nos chama para uma fé passageira. Ele nos convida a permanecer firmes, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. A perseverança não significa ausência de medo ou sofrimento. Significa continuar caminhando apesar deles. Cada oração feita em silêncio, cada ato de amor, cada renúncia e cada gesto de fidelidade constrói um testemunho precioso diante de Deus. O Senhor conhece nossas lutas e promete sustentar aqueles que não abandonam o caminho da fé. A vitória do cristão não está em nunca cair, mas em sempre se levantar e continuar caminhando na presença de Deus. Escreva nos comentários: com a graça de Deus, permanecerei fiel até o fim. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão: como permanecer fiel a Deus quando a fé nos coloca diante de dificuldades, rejeições e perseguições? Primeiro, vivendo com prudência e simplicidade. Depois, confiando na ação do Espírito Santo que nos fortalece em cada desafio. E, finalmente, cultivando a perseverança que nos conduz à salvação. O Evangelho de hoje nos recorda que seguir Jesus exige coragem, mas também nos oferece uma certeza consoladora: nunca caminhamos sozinhos. Aquele que nos chama é o mesmo que nos sustenta até o fim. Oração. Senhor Jesus, fortalece nossa fé nos momentos de provação. Dá-nos prudência para agir com sabedoria e simplicidade para conservar um coração puro diante de Ti. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que encontremos força e coragem em cada desafio da vida. Que jamais desistamos do caminho da fidelidade e permaneçamos firmes até o fim. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: com Cristo, permanecerei fiel até o fim. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa encontrar forças para continuar sua caminhada de fé. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Lembre-se, as dificuldades não são sinais da ausência de Deus, mas oportunidades para testemunhar sua presença e sua fidelidade em nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.